Olá, eu sou a Edilene e para você, número 32, que ainda permanece aqui firme e forte, quero deixar aqui o meu agradecimento a você, tá? E peço a você que, mais uma vez, que me ajude a passar essa ideia adiante. Isso caso você esteja gostando e porventura não tenha se sentido, porque muitas vezes, nós nos sentimos na obrigação de sermos gentil. E eu acho que nenhuma situação em que você se vê obrigado, aí já não é mais natural, não é verdade? O que excede a naturalidade passa a ser obrigação. E uma coisa obrigatória eu acho que não faz sentido, né? Nós sabemos que temos que escovar dente todos os dias, né? Dormirmos todos os dias, tomarmos banho, porém é uma coisa natural, não obrigatória. Então, em você não se sentindo obrigado, se sentindo, vamos supor assim, se sentindo assim na obrigação de ser gentil, ser simpático, mas se estiver sendo por natureza, por naturalidade, muito obrigada, continue aqui e, por favor, passe essa ideia adiante em se sentindo naturalmente com vontade, ok? E por falar em se sentindo naturalmente com vontade, eu venho falar um pouquinho mais, calma moça, sobre o livre-arbítrio. Gente, não existe coisa mais natural do que um bichinho, né? Eles são naturais em seu jeito de ser, em suas atitudes. Eu acho assim que o livre-arbítrio, a gente podendo olhar para a natureza, por exemplo, agora está chovendo, né? A natureza, ela não pede licença para tomar suas atitudes, né? Ela simplesmente vai e faz, livre-arbítrio da natureza. Então, o que eu venho falar hoje é do livre-arbítrio que é dado a nós. Fica aí, moça, sossega. Muitas vezes, gente, Deus nos deu o livre-arbítrio, está aqui na Bíblia. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas dentro deste livre-arbítrio vem também um versículo que eu gosto muito, onde o mesmo diz: sejai-vos moderados em tudo. Eu acho assim que dentro deste livre-arbítrio, Deus já colocou este sejai-vos moderados em tudo. E ali também vem outro que diz assim: todas as coisas vos são lícitas, ou seja, tudo você pode, mas nem todas lhe convêm, sabe? Hoje, como eu já disse aqui outras vezes, usa-se muito a colocação filtro. Aquela pessoa não tem filtro, aquela pessoa... Gente, eu acho que nem é filtro. Eu acho que vamos supor, noção mesmo da atitude, da palavra, do comentário e etc, e etc. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio. E a palavra de Deus também diz: se você não tem sabedoria e você quer sabedoria, a palavra diz: peça a Deus. Então, olha, veja bem, eu fiz até umas pequenas anotaçõezinhas aqui, eu ganhei de presente esse bloquinho, sabe, gente? Eu vou fazendo anotaçõezinhas. Então, eu coloquei aqui, olha, Deus nos deu, por exemplo, nos deu o livre-arbítrio, porém, Ele eu vou colocar assim, para eles nos conscientizar, para que automaticamente nós viéssemos ter consciência do nosso livre-arbítrio, ter consciência, ter resiliência, ter educação, ter respeito para com o uso do nosso livre-arbítrio. O que Deus fez? Deus ele fez da seguinte forma: sejai-vos moderados em tudo, diz aqui a palavra. Depois ele vem e diz: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm.
Depois ele entra com mais um outro versículo. Você que não tem sabedoria e você quer sabedoria, peça a Deus. Aí, este aqui tem um outro versículo que eu acho assim 10. Esse versículo é: jovem, alegra-te em tua juventude, ou seja, aproveita a sua juventude. Porém, lembre-se, de tudo lhe pedirei conta. E eu já disse aqui, hoje nós estamos aí já com outro governo já em ação, né? Vamos colocar assim. Porém, foi-se selecionados ministros. Então, há que chegar um momento em que os ministros, eu imagino assim, vai apresentar ao presidente o andamento do seu ministério. Ministério das Energias, Ministério da Cultura, Ministério da Economia, e por aí vai, etc. Eles vão sentar com o presidente naquela mesa lá que muitos já devem terem visto, oval, onde todo o ministério fica ali, e ali é o momento de expor ao presidente o andamento do seu ministério, como anda indo. Está desenvolvendo, está evoluindo, está progredindo, está tendo sucesso, e aí vão surgir as reportagens. Uns a favor, outros contra, eu espero que não quebrem mais nada. Em nome de Jesus. Gente, foi nos dado, volto a repetir, o livre-arbítrio. Porém, este livre-arbítrio, muita gente, mas não são poucas. Gente, é tão mais fácil quando a gente dá uma opinião e concordam com a gente, não é verdade? É tão gostoso, eu vou falar a verdade. Tem uma frasezinha de Instagram que diz assim: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Gente, vocês vão de convir que se alguém concordar comigo, já vai estar me ajudando a ser feliz e já vai estar me ajudando a ter razão. Que coisa melhor? Mas a vida não é assim. Mas normalmente, a felicidade ela consiste em que uma grande maioria ela se sente feliz quando a opinião dela é atendida, quando o gosto dela é ouvido. E os demais? Eu acho que e tem até aqueles, quando são contrariados, eu já vi casos de pessoas que são contrariadas, que o gosto dela, a vontade dela não foi aceita, ela fez um pandepá com a vida do outro, em virtude de sua opinião ter sido discordada. Então, o livre-arbítrio, eu confesso, eu particularmente, em meditando no livre-arbítrio, ele é uma colocação instituída por Deus, colocada ao homem por Deus, em que se leva-se a muitas reflexões. Tem até uma frasezinha também de Instagram e também de um grande pensador que diz: há que se pensar muito em quem se coloca ou se dá o poder, porque alguns não sabem fazer uso deste mesmo poder. Então eu acho que quando é dado a você, por Deus, o livre-arbítrio, eu sinceramente, eu tenho para mim que Deus ele confiou em nós. Ele confiou que nós íamos saber. Eu gosto muito de uma frase, como eu já citei aqui em outro vídeo, do filme Conde de Monte Cristo, onde um frei pergunta ao amigo dele de presídio: você acredita em Deus? E ele diz: não. E aí o frei responde: não tem problema, Deus confia em você. E eu creio que Deus confia tanto ao ponto de ter nos dado livre-arbítrio, ok?